Meu nome é Pedro Martins, sou professor efetivo da UDESC desde 1991, portanto estou completando agora, já completei 27 anos na casa, e nesse período eu acompanhei os principais movimentos da UDESC, né? Eu sou Glaucia de Oliveira Assis, professora da FAED desde 95 e atuo nos movimentos de professores da UDESC desde quando entrei aqui. Meu nome é Isa de Oliveira Rocha, sou professora do Departamento de Geografia da FAED. Em primeiro lugar, é importante lembrar, eu entrei na UDESC em 1991 depois de uma greve. Tinha acontecido uma greve que durou 60 dias e essa greve tinha por objetivo forçar a estrutura da universidade, do governo do estado, a regularizar a situação de plano de carreira da universidade, que não havia um plano de carreira para os técnicos e professores. Então, isso levou, conduziu ao quadro de servidores da UDESC a um estado de insolvência, ou seja, os salários não valiam nada, e por isso se fez uma greve para ajustar essa situação. Mas é importante lembrar também que, apesar de se dizer hoje que a UDESC tem 60 anos, alguma coisa assim, o que existia até 1990 era uma fundação pública de direito privado. Portanto, não era a UDESC que a gente tem hoje. Aquilo era uma outra instituição, igual às instituições que formavam a CAF, porque a UDESC fazia parte de uma estrutura geral chamada de ACAF, que aglutinava em torno de si a UDESC e uma outra dezena de universidades municipais e comunitárias e privadas, inclusive. Foi implantada a universidade como universidade pública, mas não com direito até 4% da receita líquida do Estado, mas não se repassou os recursos necessários, né? Não recebia os recursos necessários e não podia mais cobrar mensalidade, porque até 1989 a UDESC cobrava a mensalidade dos alunos, como todas as outras fundações que faziam parte da CAF. Isso levou em 91 a uma greve, a essa greve que eu me referia, que durou 60 dias e terminou por volta de setembro, outubro daquele ano. Não existia Prodesc, não existia sindicato, nem de técnicos, nem de professores. Então, nós chegamos no ano 2000 com a UDESC totalmente sucateada, totalmente inviabilizada e a própria estrutura da universidade se desmontando. Ou seja, quando o reitor fecha para a reitoria de pesquisa e pós-graduação, esse é o primeiro ato para transformar, para dizer que nós desistimos de ser universidade. Bom, como não tem plano de carreira, nem para técnico, nem para professor, como não tem regimento, não tem estatuto, não tem regra nenhuma, né? Então, ou seja, a universidade estava nesse impasse completo. E não havia também, como eu falei, a organização interna, né? Sindicatos ou qualquer coisa não existia. Então, em 2000, de uma maneira quase que espontânea, em Joinville, um grupo de professores, Joinville, só para lembrar, é o centro, né, o Centro de Ciências Tecnológicas, é o centro que a gente pode dizer assim, não é o mais conservador da UDESC, mas é um dos mais conservadores e é o maior centro de ensino da UDESC. Até hoje é o que tem mais cursos, mais professores, mais alunos, né? Então, lá havia, claro, uma discussão interna, os professores se encontravam, tinha processo eleitoral, onde a oposição participava. E lá em Joinville surgiu uma iniciativa de construir uma greve, que não foi nada assim democrático, digamos, né? Porque não foi uma decisão da universidade, foi uma decisão do campus de Joinville. E como o campus de Joinville decidiu entrar em greve, né, o que era bastante inusitado, os outros campi começaram também a se mobilizar e tinha uma articulação de professores, o que levou, num certo momento, a uma greve geral da universidade. Acho que poucas atividades da universidade continuaram funcionando, foi uma greve assim, quase que completa, e essa greve, portanto, durou 100 dias, né? Teve 100 dias de duração, com muita luta e uma série de questões. O grupo que se articulou em torno dessa greve é que vem a formar a Prodesc, ou seja, é nesse ano que surge a Prodesc por isso. A Prodesc surge para fortalecer o movimento docente, né? E ela surge num contexto de lutas dos docentes da UDESC
por um plano de carreiras, por eleições para a reitoria livres e sem vícios, né? A gente tinha um problema a gente não tinha um estatuto da UDESC, a gente tinha um reitor que estava se eternizando, tentando se reeleger novamente. Então era um contexto de muitas lutas por uma normalidade institucional na universidade, né? Tinham problemas de várias ordens, né? A questão de uma expansão desordenada do ensino à distância, era uma conjuntura em que a universidade precisava crescer, mas precisava escolher como crescer, e, enfim, de que forma, se era essa a expansão adequada, né? Havia uma reivindicação dos professores por um estatuto novo e por um novo plano de carreiras, porque era um momento que os professores estavam se qualificando e voltando com o doutorado, e, enfim, querendo ter mais oportunidades. Então, um contexto de defasagem, salário, mas principalmente um contexto de luta pela reitoria. Na virada de 2001 para 2002, portanto em 2000 é a greve, as atividades se retomam, aquela coisa de normalizar, surge uma situação que é bastante estratégica e onde a Prodesc realmente se consolida, né? Não como sindicato ainda, mas já se consolida como uma entidade representativa dos professores, que é o processo eleitoral, porque em maio de 2002 acabava o mandato de um reitor que estava em exercício. Bom, todo mundo que está na UDESC hoje, que tem mais de 10 anos de casa, ouviu falar do Raimundo Zumblick, colega nosso, professor da ESAG, uma pessoa bastante interessante para se tomar uma cerveja num bar, mas como reitor da universidade, digamos que ele deixou um pouquinho a desejar, né? Até pela centralização do poder e pela falta total de iniciativa de transformar a UDESC numa universidade de verdade, né? Ele tinha sido eleito em 94, ele assumiu em maio de 94, em maio de 98 ele reassumiu um segundo mandato. Na época a Constituição Federal não permitia a reeleição, né? E ele se submeteu a uma reeleição. A Constituição Federal não permitia a eleição de presidente, e isso toma-se isso como um parâmetro, né, para todos os cargos eletivos de nível público, né, no país, né? Então nós entendíamos que como não podia reeleição para presidente, não podia, e não tinha para governador e nem para prefeito, não podia também para reitor de uma universidade pública. Mas ele se candidatou, ele tinha o controle das estruturas internas e se reelegeu em 98 e se candidatou a um terceiro mandato, né, já estava em vistas um terceiro mandato em 2002. Então o processo eleitoral começou antes, começa em 2001. Então houve uma mobilização, né, dos professores, mas também de técnicos e alunos, né, pensando nessa trajetória. Eu diria que esse momento dessa eleição ele é crucial porque vai colocar várias questões em pauta, né? Uma delas era o próprio processo de organização da universidade, né? A questão da verticalização, que estava começando-se a pensar, a inexistência ainda de plano de carreira, de regimento, de estatuto, né? Que era assim, era transformar a universidade numa pessoa jurídica de verdade. Então essas coisas estavam colocadas e elas viraram a bandeira desse grupo de oposição, basicamente o grupo que criou a Prodesc, e que decidiu que ia lançar uma candidatura para a reitoria para se contrapor primeiro, a um terceiro mandato do Raimundo Zumblick, mas muito além disso, se contrapor a essa lógica administrativa que vinha sendo implantada, né? E por conta de uma série de desdobramentos disso, acabou tendo duas candidaturas de oposição. Uma candidatura que era do mesmo grupo político que já ocupava a reitoria, embora fizesse oposição, e uma outra candidatura que representava de fato uma oposição real ao sistema, né? Que não era só uma oposição pelo poder, mas uma oposição do projeto de universidade. Então, nesse momento, surge essa candidatura que deveria colocar um projeto de universidade diferente desse que a gente tinha, né? E por uma série de questões, né? Durante o debate, né, que se sucedeu, a gente ia ter uma candidatura e quem é que ia ser o candidato, né? E aí tínhamos vários problemas, né, várias discussões e no final das contas acabou que eu fui o candidato à eleição. Devo confessar que eu era
o candidato mais improvável. Eu era a pessoa mais improvável para ser candidato à reitoria da UDESC. E desse sonho, né, desse projeto, né, lutando por ele, né, que isso repercute na tentativa de não só lutar para assumir a reitoria, mas também fortalecer esse movimento docente. Existiam as associações sindicais filiadas à ANDES, a ADFAED, a ADFEG, a ADCEARTE, a ADCAV, todos são filiados à ANDES. E aí se percebeu que nós ficaríamos mais fortes se nos juntássemos, né? Mantendo as sessões sindicais, mas juntando-se numa única sessão da Prudesc. A campanha foi colocada em marcha, a ideia era ter 20 dias de campanha, ter a eleição, nós íamos perder e a gente ia continuar na luta, né? Ocorre que aquela eleição foi judicializada. Um juiz, né, desses que aparece um a cada 1 milhão, eu acho não, a cada 1000 talvez, né, aparece um desses, um juiz jovem, né, um sujeito bastante jovem, 32 anos na época, né, e esse juiz simplesmente deu uma antecipação de tutela para um pedido nosso de suspensão da candidatura do reitor em exercício, porque a candidatura dele era ilegal. Terceiro mandato numa universidade pública, nós entendíamos ilegal e ele entendeu isso também, né? Então ele deu uma liminar para o nosso pedido e suspendeu a eleição. Essa história foi rolando e a campanha eleitoral não acabou porque a eleição não aconteceu, não se sabia quando ia ter uma decisão e a campanha eleitoral então foi tomando uma proporção diferente, né? Foi invadindo os espaços fora da universidade, né? A discussão foi crescendo. E esse pro tempore continuou sendo reitor da universidade e havia um movimento, então, de tentar que o juiz julgasse, mas o juiz que deu a liminar foi exonerado da segunda vara da Fazenda, foi transferido para uma outra vara bem longe, né, para não interferir. Mesmo assim, o juiz o juiz natural do processo não se atreveu também a julgar o processo, porque ele sabia que ele não podia provar aquilo. Naquela época, os juízes tinham ainda esse discernimento. Hoje, tranquilamente, ele teria dado parecer contrário, acabava tudo, mandava tocar a eleição. Mas naquela época tinha ainda um pouco de... Os juízes costumavam ter um pouco mais de... Eu não vou nem dizer que era vergonha na cara, eu vou dizer que era um pouco mais de medo mesmo, né? Ou seja, uma atitude de um juiz, ele sabia que tinha que ponderar. E esse processo se arrastou. No final de 2002, bom, nesse período então, sim, final de 2002 teve eleição, e no segundo semestre teve eleição geral, né? Presidente, governador e deputados. Então acontecem algumas coisas interessantes nessa eleição. Lula ganha a eleição, Idely Salvati vira senadora, né? Idely Salvati conhecia muito a realidade da UDESC, né? E o Luiz Henrique, governador, se elege governador pelo PMDB. Quem conheceu o Luiz Henrique depois não tem essa visão, mas no primeiro ano de governo do Luiz Henrique, ele tinha uma aliança para governar junto com o PT. O PT tinha eleito 10 deputados estaduais, né, e mais uma senadora. Então tinha, além dos deputados federais, mas tinha a base, né, estava bastante sólida e tinha o Luiz Henrique decidiu fazer uma aliança com esse grupo. Então ele governou em 2003 aliado a esse grupo. A Idely Salvati, que era uma pessoa que tinha um compromisso com a UDESC, ela passa a negociar com o Luiz Henrique e nós, oposição, a Prudesc, né? Passamos, enquanto a Prudesc, não como candidatura, mas como a Prudesc, passamos a negociar diretamente com o governador para garantir o estatuto, porque eles tinham feito um estatuto precário para a UDESC, mas era um estatuto risível, né? Não tinha como aceitar aquilo. Então passamos o ano de 2003 basicamente todo discutindo isso, por um lado, discutindo estatuto, discutindo questões diversas, e o Luiz Henrique nos apoiando. Depois, em 2004, ele muda a aliança estratégica dele do PT para o PSDB, e aí a coisa toda dessa parte aí degringolou. Mas nesse ano de 2003 a gente teve assim, um diálogo direto com o governador e com a Idely Salvati intermediando. E junto com isso também se elegeu uma bancada nova de deputados que propuseram uma CPI para investigar as denúncias que eram feitas em relação ao UDESC. Desvio de dinheiro, desvio de verba, por exemplo, tinha um projeto que a UDESC fez para
ampliação da rede catarinense de comunicação, eu acho, de informática, uma coisa assim, que era informática, para levar informática para as universidades e tal. Na época veio 5 milhões de dólares do FINEP, que é um órgão federal, dinheiro a fundo perdido, não é dinheiro, não é financiamento, é dinheiro que se gasta mesmo. E se constatou que a universidade tinha desviado cada centavo desse dinheiro. Não é desviado no sentido de que as pessoas se apropriaram individualmente. Isso a gente não afirma, embora existam indícios grandes disso. Mas desviou de função, por exemplo, né? Nem um centavo foi aplicado na finalidade desse... E eram 5 milhões de dólares lá no início do século, né? Então era bastante dinheiro. Isso é só para dar um exemplo, né? Mas havia muitos exemplos desses. Importação de material superfaturado, tudo que você podia imaginar de problemas apareciam. E com o problema da campanha que nós lançamos, muita gente que conhecia esses desvios passaram a fazer denúncias, algumas anônimas inclusive. Algumas pessoas procuravam para conversar, mas muita gente fazia denúncia anônima, mandava e-mail dizendo, olha, lá no porto tal tem um equipamento que foi comprado e esses equipamentos, se a Polícia Federal vê isso, vai ter problema, né? Ou seja, e aí nós éramos instigados a investigar isso. Formaram um dossiê imenso, que foi juntado por um deputado principalmente, e se criou uma CPI, e essa CPI vai durar 2 anos ainda, né? Nesse processo de ter 2 anos praticamente de campanha eleitoral, porque a campanha eleitoral continua, eu era candidato, o professor Rogério Braz era candidato, o Raimundo Zumblick era candidato, a campanha continua, enquanto não houver eleição, as pessoas estão discutindo. Nesse processo, ficou claro que o Raimundo Zumblick não tinha condições de continuar como reitor da universidade, né? Os próprios aliados dele já tinham abandonado ele. A campanha do Rogério, que disputava o campo da oposição com a nossa campanha, enfraqueceu, e nós chegamos, né, a pesquisas internas de que se a eleição acontecesse, nós ganharíamos a eleição. E para mim, sinceramente, a última coisa que eu queria era ser reitor da UDESC, né? Quer dizer, quando eu me candidatei, eu assumi sabendo que eu ia ser o 3º colocado, né? Que a eleição acabava rapidinho e estava tudo resolvido, né? Enfim, mas com esse negócio todo, nós ganharíamos a eleição. E como nós ganharíamos a eleição, eles não podiam deixar que a eleição acontecesse. Eles, o campo que controla o poder no Estado, é bom que se diga isso. Não precisa dar nomes, porque todo mundo sabe quem é que faz isso. Nesse período, é importante que eu diga que eu fui chamado, eu não vou dizer nome de ninguém para não ter que responder processo, né? Até porque a gente não tem muitas provas disso, a maior parte das provas sou eu mesmo, porque as pessoas não fazem isso muito abertamente, mas eu fui chamado 15 vezes em situações diferentes, sempre com pessoas hierarquicamente acima de mim, dentro e fora da universidade, 15 vezes para me oferecerem suborno. E o suborno era fazer um acordo para desistir da eleição, bem nesses termos. Em alguns casos envolvia cargos de pró-reitorias e tal, outros envolvia dinheiro mesmo, né? Outros envolvia chantagem de várias ordens. Então, aí ou seja, eles deixavam claro que a eleição não podia acontecer. Sugeriram, inclusive, me trocar por um outro candidato, mas não tinha como. Para aquela eleição não tinha, não podia. Eu desisti e assumi um outro candidato, que fosse um candidato de outro partido e tal. Enfim, essas coisas todas acontecendo, o reitor pro tempore, então, já em 2004, se eu não me engano, chama um conselho universitário para fazer um novo processo eleitoral. Passamos um dia inteiro discutindo. Essas pessoas todas que a Prudesc tinha aglutinado, que nessa altura já era sindicato, já tinha esse status de sindicato, discutindo e a gente sabendo estrategicamente o que a gente podia aceitar e o que não podia. No final da discussão no Conselho Universitário, um dia inteiro de discussão, chegamos a um edital perfeito. Quer dizer, não era ideal, mas a gente concordava com ele. Ou seja, a vontade das pessoas ia prevalecer, que é o que uma eleição deve garantir. E aí nós saímos do Conselho Universitário, muitos colegas nossos, né, eufóricos, né, porque ia ter uma eleição limpa e tal, e eu disse, pode esquecer, ele vai jogar esse edital no lixo, né? Por quê? Porque esse edital não garante o controle deles. E dito e feito, né, alguns dias depois, passou um tempinho, ele lançou um outro edital, ad referendum do Conselho Universitário, propondo uma eleição onde o pessoal da educação à distância... Não, aí era assim o pessoal da educação à distância... atendia algumas coisas, mas mudava o peso, enfim, era um edital que não era legal. Houve uma abstenção quase total dos alunos, né? Houve grande abstenção de professores e técnicos, os técnicos foram os que votaram mais também, e no final ele acabou ficando com um coeficiente menor,
E aí nós entramos de novo na justiça, teve uma greve de novo, foi onde surgiu Boca no Trombone, foi nessa greve contra a eleição daquele professor. E aí foi uma greve que teve ampla participação de alunos e técnicos, inclusive, por legalidade daí, não era por salário nem nada, era por legalidade. E aí judicializamos de novo a eleição. Com a eleição judicializada de novo, né, ficou aquela disputa e tal, mas alguns meses depois, o grupo que controla o poder fez um acordo, uma mise-en-scène com o juiz que tinha o caso na mão, e que junto, a Prodesc era uma dos lados que processava contra a eleição, mas eu também, como um candidato que tinha sido prejudicado, estava no processo junto com a Prodesc. Nessa época já era a Lúcia Ayala, presidente da Prodesc, e lá pelas tantas não teve acordo, a gente sentou uma vez com todo mundo junto tal, e o que a gente dizia, faça uma eleição limpa. Chega um momento, então, que esse juiz recomenda ao governador, como eu falei antes, em 2003 o governador estava aliado ao PT no estado. Em 2004 ele passou a ser aliado do PSDB. Portanto, o PT não compactuava com esse campo do poder. O PSDB sim, está junto. Então, quando chega 2004 e acontece essa eleição, o governador está sendo pressionado, lógico, para resolver esse problema. Nomear o cara que foi eleito. E o governador sabia que era uma eleição fraudulenta. Tinha clareza disso, né? Mas estava sendo pressionado, é coisa política e tal. O Luiz Henrique foi perdendo um pouco, né, a coerência, inclusive, no governo dele a partir daí, né? E aí ele, com a orientação do juiz, que era do grupo, né, para que ele podia, não tinha nada na justiça que impedia ele de nomear, até porque o reitor da universidade é cargo de confiança do governador. O lance de que ele é eleito nunca foi respeitado, né? É uma eleição, mas sempre ganhou o mesmo grupo, nunca teve divergência. E aí o Luiz Henrique pega e nomeia esse professor. Então, isso é importante para pensar mas o Luiz Henrique, antes de nomeá-lo, chamou ele e disse: essa lei que foi aprovada na Assembleia, vocês têm que cumprir. Então, o acordo dele era cumprir a lei complementar que obrigava a fazer estatuto, fazer uma estatuinte para discutir o estatuto da universidade, regimento geral, plano de carreira, no mínimo, né? Então, essas coisas o Luiz Henrique garantiu que ele tinha que cumprir. O que eu lembro, né, de uma atuação bem significativa da Prodesc foi no processo estatuinte de 2005. Então, aquelas lutas, né, anteriores da Prodesc acabam sendo discutidas, bastante debatidas nas reuniões da comissão estatuinte, e que vários, né, professores que participavam ativamente da Prodesc acabaram também, dos diversos campi, participando dessas reuniões da comissão estatuinte. Então, e tivemos assim uma série, se a gente pode destacar, que uma série de vitórias nessas discussões, porque todas aquelas lutas anteriores, né, acabaram então de alguma forma sendo incorporadas. Mas eu lembro também que parece bastante assustador, havia um debate da UDESC não continuar uma universidade gratuita. Inclusive isso a gente tinha essas questões eram votadas, né, e isso demandava um esforço bastante grande de argumentação para que a universidade ainda continuasse pública e gratuita. Então você vê ainda como, né, até recentemente ainda havia essa questão, e que vem retornando de tempos em tempos aí nas discussões dos colegiados superiores da instituição. Em 2006, esse estatuto é aprovado, né, e depois, da mesma forma, o regimento geral, o plano de carreiras, e a universidade, então, vai entrando nos conformes e vai acontecendo essa verticalização que os professores também demandavam, né, e o próprio corpo dos estudantes, etc. O crescimento vertical, não só horizontal,
atendendo às demandas políticas, geralmente regionais, né, que acabava abrindo os campi em determinadas regiões, como aconteceu em Chapecó, como aconteceu em Laguna, que são campos mais recentes, né, atendendo a demandas políticas, mas nós também queríamos então esse crescimento vertical com a implantação da pós-graduação. E isso, de fato, vai acontecer, principalmente a partir desse novo estatuto e desse novo regimento e plano de carreira. Aquele projeto que o Pedro e a Lúcia alimentaram, né, não Pedro e a Lúcia, o grupo que construiu junto com eles, foi se desdobrando nas participações no estatuinte, na discussão do plano de carreira, né? E foi um período de muito movimento, de uma presença importante do movimento docente, de participação, né? De interesse, né? Então, as assembleias eram chamadas para discutir pontos do estatuto, para discutir questões do plano de carreira, e as pessoas vinham. Nunca foram super cheias, mas participavam mais, estavam mais interessadas, havia mais interesse pela participação e havia mais, não sei se esperança ou mais credibilidade de que aquela luta poderia resultar num novo processo, porque a gente vivia num período mais democrático, então acho que tinha mais esperança. Eu sempre estive muito envolvida em todos esses momentos, né? Eu sempre participei. Eu não estava na direção, mas às vezes estava na vice-direção, estava na tesouraria, mas independente de estar em algum cargo, eu sempre participei. E acho que isso foi fundamental para fortalecer o movimento docente, para fortalecer a ideia de que uma outra universidade era possível, e não é coincidência que nesse momento em que a gente está reivindicando por estatuto e plano de carreiras, também é um momento em que aqui na FAED estão surgindo os programas de pós-graduação. Quer dizer, é um conjunto de fatores, né? Você tem professores mais qualificados, professores mais comprometidos com um outro tipo de universidade, né? Com uma universidade que produz, com uma universidade que é pública e gratuita, com uma universidade que está voltada para produzir conhecimentos que atendam aos interesses da sociedade. Mas para que essa universidade faça isso, ela precisa ter um ordenamento legal e um plano de carreira condizente para atrair esses profissionais. Então, o crescimento da universidade, do ponto de vista dos seus programas de pós-graduação, e mesmo a expansão universitária, embora não tenha acontecido como a gente gostaria que acontecesse, ela só é possível com a qualificação desse corpo docente, né, e técnico também. Mas é o corpo docente que vai fomentar a produção científica da universidade. E, de uma certa forma, esse corpo docente só é atraído e só vem se a universidade está dentro de uma normalidade institucional. Então, esses movimentos que aconteceram no início dos anos 2000, as greves, a mobilização em torno do plano de carreiras, a mobilização em torno do estatuto, eram movimentos para garantir a existência dessa universidade. Mas o que acontece com a Prudesc, né, e é uma leitura pessoal que eu faço, é que ao mesmo tempo que a universidade implanta os seus programas de pós-graduação, parece que há um lento enfraquecimento da participação e do engajamento dos professores nas lutas que continuam, nas lutas acadêmicas, né? Embora nós estivéssemos já bastante relacionados com o Andes, a gente percebe que a Prudesc, que os professores acabam se preocupando muito com a carreira universitária, ou seja, para dar conta das exigências de se manter, de se aprovar os programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, você precisa ter um tempo dedicado a isso, a esse quantitativismo acadêmico, que de outra forma então vai tirando o foco das lutas que continuam e que a Prudesc vai encaminhando. Então aí que eu daria para ver um divisor de águas, talvez, né? Com a implantação da pós-graduação na UDESC, devagarinho parece que há
um enfraquecimento da participação docente no próprio sindicato. E isso observei bastante no período então que acabei assumindo a Prudesc como presidente. Acho que foi em 2008, participei da chapa com o Júlio do Cave como vice, e ele teve que se retirar, não sei se ele foi candidato a alguma coisa, e daí eu tive que assumir a presidência. Isso foi de 2009 para 2010. Inclusive, na ocasião, nós fizemos aí uma publicação do Boca do Trombone dos 10 anos da Prudesc. Mas já nesse período nós notamos aí já não tinha aquela, digamos, aquela participação docente nessa época, comparativamente, né, no início da instituição, né, da Prudesc, lá em 2000, 2001, e nas lutas todas que desembocaram, digamos, no processo estatuinte e na verticalização da universidade. Para deixar bem claro né, historicizar, né, que para que houvesse os programas de pós-graduação na forma como eles estão hoje, teve gente batalhando por um estatuto e por um regimento que garantira a normalidade institucional da universidade. Então, eu não acho que está descolado uma coisa com a outra. Embora muitos professores na pós-graduação não estejam muito preocupados com... Isso não é uma crítica à pós-graduação, mas o produtivismo acadêmico tem um impacto na participação docente no movimento sindical. E eu remonto a 2006 para dizer que a importância do movimento sindical e da participação dos professores, a maioria deles, né, muitos deles vinculados à pós-graduação, que estavam atuando no sindicato, continuam atuando e fazem do sindicato uma forma de defender a universidade pública. E ao defender a universidade pública, e ao defender a UDESC, e ao defender melhoria nas condições de trabalho, essas melhorias repercutem na graduação, mas repercutem na pós-graduação também. Eu acho que esse gancho é importante de fazer para a gente pensar que o movimento docente, ele não é um movimento apenas para pensar na melhoria salarial, no plano de carreira, ou nas discussões afeitas, né, ao sindicalismo no sentido da melhoria do trabalho docente. A melhoria do trabalho docente tem impacto na qualidade da produção docente, tem impacto na qualidade da universidade. É claro que hoje em dia isso está muito separado, né, porque em função do produtivismo acadêmico as pessoas não têm tempo para ir no sindicato. E o sindicato também perdeu muito do seu espaço de atuação e, enfim, né, há uma crise de representação dos sindicatos, né, não é só do movimento docente, em geral, né, mas eu falo isso para dizer que vale a pena lutar, né, e que a Prudesc tem um papel fundamental, não só para a normalização institucional da UDESC, não só para a gente ter um estatuto e um regimento, não só para a gente ter um plano de carreiras que naquela época era muito bom, agora não está tão bom mais, né? Porque foi se defasando e a gente foi perdendo várias conquistas ao longo desse tempo, mas ela foi fundamental para, ao permitir essa normalização institucional, contribuir indiretamente, né? Contribuir porque as pessoas trabalharam, fizeram seus projetos. Eu não estou tirando o mérito de quem trabalhou nisso, estou dizendo que essa normalidade institucional foi fundamental para que a gente pudesse pensar na universidade. Eu acredito que se problemas, né, principalmente em relação já aos direitos conquistados pela Prudesc, né, ao longo desses 18 anos, né, acabam sendo colocados em risco, né, pelas gestões aí contemporâneas da universidade, eu acredito que haverá um retorno, né, da mobilização dos professores junto ao sindicato. Mas penso que um dos grandes desafios, né, que a Prudesc precisa enfrentar necessariamente é essa exigência desse nosso trabalho aí em publicações, em colocar mais uma linha no currículo Lattes, etc., né, que vai nos tirando tempo e ânimo e força para que a gente busque aí a continuidade
da luta por nossos direitos, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio que a Prodesc, inclusive, deve enfrentar. O que a gente pode fazer hoje, nesse momento de precarização, piora das nossas condições de trabalho, né? Redução dos nossos direitos, um ataque aos nossos direitos, ameaça sobre a nossa aposentadoria, né? A ideia de que a gente não trabalha. Então, como que o movimento docente vai reagir? A gente precisa reagir pensando que essas pessoas que lutaram a vida inteira pela universidade e essas pessoas que lutaram a vida inteira para fazer produção acadêmica e tornar a universidade importante, elas têm que se juntar em defesa da universidade, né? E tem que se juntar mesmo. Nós temos aí um novo pacote de corte chegando na UDESC, né? Que é a precarização do trabalho docente. Então, o desafio do movimento docente é pensar em como agregar os professores em defesa da universidade, em defesa do patrimônio dessa universidade, do patrimônio cultural, do patrimônio artístico, do nosso conhecimento, e para a gente defender isso, como defender melhores condições de trabalho. Do ponto de vista de interagir com a reitoria, né, ter criado o sindicato foi fundamental, né? Nós estivemos presentes nas lutas nacionais, pelo menos como representação, né? As grandes questões que aconteceram a nível nacional e internamente na universidade, elas acabam chegando nos professores interessados. Eu digo interessado porque a maioria não tem interesse, né? Esse é um grande problema. Hoje, por exemplo, nós temos cerca de 250 afiliados ao sindicato e mais ou menos uns 1.000 professores efetivos na UDESC. Não tenho certeza dos números, mas é mais ou menos isso. Então isso dá uma demonstração do quanto a gente tem fragilidade, não pela instituição, porque tem um espaço de atuação da instituição, do sindicato, tem credibilidade internamente e externamente. Quando a gente se manifesta lá fora, todo mundo sabe que tem a Prodesc, que tem o sindicato, né? As pessoas reconhecem, né, que isso é importante, mas eles não conhecem a situação interna, que é uma situação bastante precária. Acho que nesse momento tem um movimento, como já aconteceu nas outras gestões anteriores, de fortalecer o sindicato, de aumentar o número de sindicalizados, né, de inscritos do sindicato, de aumentar a participação, especialmente nos debates. Eu diria que esse movimento de organização e a criação da instituição foi estratégica para a gente hoje não apenas ter uma universidade pública funcionando ainda, que era para ter desaparecido, e ter também essa universidade com uma série de ganhos que nos enche de orgulho. Hoje, por exemplo, o reitor alega que os nossos professores colaboradores ganham demais, porque eles ganham por hora o mesmo que o professor efetivo em início de carreira, né? Isso parece pouco, mas se você compara com a federal ganha metade. O professor substituto ganha metade do valor da hora do professor em início de carreira. Então, o problema é, nós dizemos, a UFSC que tem que melhorar o salário deles, né? E não nós baixarmos o nosso. Então, é uma luta que a gente tem hoje aqui para manter essas conquistas que a gente teve, e é o sindicato, né, que tem que mobilizar para garantir que essas coisas continuem acontecendo.